Abra sua Bíblia comigo. Eu quero ler com você lá em Apocalipse, no capítulo 4. E eu vou ler hoje um texto bem comprido, que uma das regras da pregação, da homilética, daquele que tem a missão de pregar a palavra de Deus, uma das coisas é você não ler textos que você não vai pregar sobre. Então você não lê texto que você não vai pregar, você lê o texto que você vai pregar e pronto. Não adianta ler um capítulo inteiro se você vai usar um versículo só, leia só aquele versículo, ou pelo menos que tem início, meio e fim. Então, em cima dessa regra, eu vou quebrar ela hoje. Então, eu vou ler, mas expliquei tudo isso para dizer, não vou usá-la. E eu não vou usá-la com uma razão. E eu sei que toda vez que a gente diz assim, abra a Bíblia em tal lugar, nós vamos ler o texto. Aí o cara já abre a Bíblia, aí mais ou menos dá uma olhada no texto, né? Normalmente, eu não sei você, mas normalmente eu sou assim, que eu dou uma olhada, ele vai falar sobre isso, daquela, beleza, vamos ver o que ele vai dizer desse negócio, né? E a gente fica na expectativa ali, li o texto e tal, vamos ver o que ele vai dizer. Não faz isso hoje. Nós vamos ler um texto, eu vou ler um pedaço do capítulo 4 e quase todo o capítulo 5. E eu vou ler ele porque ele é um capítulo, para mim, do livro de Apocalipse, talvez é os que eu mais gosto, que é o capítulo 4 e o capítulo 5. Porque ele descreve o ambiente no céu. Ele descreve como está acontecendo agora no céu, e ele descreve o que João viu quando ele entrou no céu. Então, nesse capítulo 4, ele está descrevendo agora, o momento agora, o que está acontecendo neste exato momento nos céus, mas ele também descreve o que João viu na sua visão, quando ele entrou lá e Deus foi mostrando para ele coisas que viriam a acontecer, coisas que aconteceram e que viriam de acontecer. Então eu vou estar lendo o texto bem devagar, ou mais ou menos devagar, e eu quero que você acompanhe o texto. Eu não vou pregar sobre esse texto, na verdade eu vou pregar sobre o livro de Efésios, então só compliquei. Mas eu quero introduzir nesse texto, porque ele tem tudo a ver com o dia de hoje. Ele tem tudo a ver com a Páscoa. Ele tem tudo a ver com a morte e ressurreição do Cristo. Normalmente nós temos uma percepção de Páscoa daquele que morreu por nós para redimir dos nossos pecados e nos dar a vida eterna. Então nós celebramos o domingo de Páscoa, ou a sexta-feira santa, e o sábado e domingo, como sendo o final de semana onde o Evangelho se resume, Cristo nos resgatou do império das trevas para que nós pudéssemos ter vida eterna. E paramos por aí. Eu quero hoje dar para você, ou pelo menos nós meditarmos juntos, numa outra perspectiva acerca do que Cristo conquistou para nós naquela cruz, do que isso de fato significa. Então, aperta o cinto aí, se prepara para esse capítulo 4 e capítulo 5, que para mim são capítulos extraordinários da palavra do Senhor. Ele inicia assim no verso 8 do capítulo 4. Os 4 seres viventes tinham cada um 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheias de olhos, e não descansam nem de dia e nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Isso João viu, e isso está acontecendo agora, neste exato momento, agora, tem 4 seres viventes prostrados diante do trono, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. E João continua vendo, ele diz assim: e quando os seres viventes davam glória, honra e ação de graça ao que estava sentado sobre o trono e ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam ao que vive todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno é Senhor nosso e Deus nosso de receber a glória, a honra e o poder, pois tu criaste todas as coisas e por tua vontade vieram a existir. João, o evangelista, e na ilha de Patmos aqui, quando escreve Apocalipse, ele diz assim, ele diz: eu vi na mão direita do que estava sentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe romper os selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E João diz: e eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele.
Todavia, um dos anciãos me disse: não chores. Olha, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos em pé, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. E veio e tomou o livro da mão direita do que estava sentado no trono. E logo que tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E aqui nós entramos nessa história. As nossas orações enchem as taças desses anjos que entraram com harpas e taças diante do cordeiro. Nesse momento nós fazemos parte de tudo isso, deste momento celestial e precioso. Ali estamos nós, inseridos ali com as nossas orações. E aí o anjo descreve o porquê de tudo, a razão pela qual o cordeiro foi morto, o cordeiro foi ferido. E ele diz no verso 9: e os anjos ali cantavam uma canção com harpas e taça da oração dos santos. Eles cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Para o nosso Deus os fizeste reino e sacerdote, e eles reinarão sobre a terra. E aqui os anjos cantam acerca de que o sacrifício de Cristo naquela cruz gerou a igreja. Pessoas de toda língua, tribo, povo e nação, independente de cultura, independente de tempo, independente de época, independente de idioma, foi alcançado pela graça do Cordeiro e fez desses homens, dessas mulheres, igreja, corpo místico de Cristo, para serem reis e sacerdotes e reinarem sobre a terra. E ele diz no verso 12, e os seres viventes continuam clamando e adorando e dizem: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder e riqueza e sabedoria e força, honra e glória e louvor. E no final do verso 13, ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória, o poder para todos sempre. Amém. Papai, te agradecemos nessa noite pela tua palavra. Ministra, Senhor, as nossas vidas, fala conosco. Nós precisamos te ouvir. E, papai, que possamos aprender de ti, que possamos crescer contigo. Senhor, nesse dia que celebramos, Senhor, a tua ressurreição, o domingo de Páscoa, o domingo, Senhor, que ressurge, do Cristo que ressurge nos nossos corações, vivifica a nossa fé e nos dá esperança de vida eterna. Senhor, nesse dia, ministra as nossas vidas. Nós precisamos de ti, em nome de Jesus. Amém. Eu sou apaixonado por esse texto. Na verdade, nos meus momentos de meditação, e quando eu caio nesse texto, eu me debruço em lágrimas e me debulho chorando na presença do Senhor, porque ele é um texto maravilhoso. Ele descreve, tanto capítulos que antecedem, descrevem a beleza de Jesus, como Jesus é, né, o rosto de Jesus, e dizem: ninguém havia de ser digno de abrir o livro e de romper os selos, quando daqueles selos estava determinado como as coisas iriam suceder, seja no final dos tempos, ou seja na remissão, na redenção da humanidade. Mas ali estava como as coisas estavam determinadas no futuro, e ninguém tinha condições de fazer isso, nem no céu, na terra, nem debaixo da terra. E de repente, João vê o Cordeiro, e ele vem, e ele toma, e ele é digno de abrir o livro. E esse Cordeiro que é digno de abrir o livro, os anjos cantam dizendo que ele foi morto. Ele foi morto para que pudesse trazer para Deus homens de toda tribo, povo, língua e nação. E ele, trazendo-os para Deus, os faria reis e sacerdotes, na expectativa e com a missão de reinarem sobre a terra. Esses somos nós.
Somos nós, a igreja de Jesus. Essa é a expectativa de Deus sobre nós como igreja de Cristo. Como eu falava antes, muitas das vezes nós pensamos no domingo de Páscoa ou no final de semana de Páscoa, que resume a nossa fé num final de semana. Amamos o Natal, sem o Natal não existiria Páscoa, mas é na Páscoa que ali nós vemos o resumo de tudo aquilo que nós acreditamos. Morremos com Cristo e com Ele ressurgimos. Mas não ressurgimos só para termos vida eterna. Nós não morremos com Ele para termos remissão dos pecados e ressurgimos para morar no céu. Existe uma expectativa de Deus sobre nós como igreja. O Cordeiro, que é digno e que foi morto, ele foi morto para trazer essas pessoas e fazer dessas pessoas a igreja de Cristo, o corpo místico de Jesus, do qual ele é o cabeça. E aí eu quero que você abra comigo lá em Efésios, no capítulo 3. No capítulo 3, lá no verso 10. Você que gosta de ler as cartas de Paulo, talvez você vai lembrar, mas o livro de Efésios, ele inicia o capítulo 1 e o capítulo 2, falando disso, de que nós estávamos perdidos e fomos achados, estávamos mortos, fomos revividos por Cristo. Na verdade, nós estávamos andando conforme a concupiscência da carne, os desejos dos olhos, mas Deus, na sua infinita misericórdia, veio e nos alcançou e nos resgatou. Talvez os versos mais famosos do capítulo 2, ou verso 8, verso 9, verso 10, quando diz que a nossa salvação não é por obras, mas é pela fé, é graça de Deus que veio, nos transformou. E Paulo vai falando disso, que nós fomos resgatados para fazer parte da igreja. O Cordeiro morreu para nos resgatar. O Cordeiro morreu para trazer pessoas de todas as tribos, línguas e nações, trazer para a igreja. Mas existe uma razão para isso. E ele fala no verso 10 a razão disso. E ele diz assim: e foi assim, para que agora, pela igreja, ou em outras traduções, por meio da igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais. Eu não sei se você já parou para meditar nesse texto, se já se deu conta desse texto, mas Paulo está dizendo o seguinte: existe uma razão pela qual Jesus nos salvou. Existe uma razão pela qual Jesus nos fez ser igreja, corpo místico de Jesus. E ele diz, para que por meio da igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja demonstrada, seja revelada a principados e potestades. Todas as hostes celestiais, todos os anjos, qualquer manifestação angelical, ela aprenderia acerca da multiforme sabedoria de Deus através da igreja, por meio da igreja. É a igreja que revelaria aos anjos a sabedoria de Deus, a multiforme sabedoria de Deus. Isso é muito forte. Em outras palavras, é mais ou menos assim: é Deus chamar os anjos e dizer: galera, vem cá, chega aqui, chega mais. Está vendo aquela galera lá embaixo? Aqueles humaninhos, os ser humaninhos, que estão lá embaixo, que o meu filho morreu por eles, e derramou o seu sangue por eles. Eu vou mostrar para vocês, eu vou revelar a vocês a minha multiforme sabedoria. O quão sábio eu sou em diferentes formas, através da vida deles, através da manifestação deles. E olha isso, quando nós lemos aquele texto de Apocalipse 4:8, que os anjos estão dizendo santo, santo, os seres viventes, dizendo santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, eles estão fazendo isso pelos séculos dos séculos, já há milhares de anos, sem parar, repetindo a mesma coisa. E eles só repetem a mesma canção porque eles estão olhando para Deus que está sentado no trono, e eles estão olhando para Ele, vendo quem Deus é e a sua multiforme sabedoria. Eles estão vendo do Senhor a sua multifacetada maneira de se expressar, e eles estão dizendo: cara, Ele é santo. E a única forma que eles conseguem declarar o que eles estão vendo é declarando a santidade de Deus, é declarando que Ele é santo e que toda a terra está cheia da Tua glória. Não tem como expressar de outra forma, não existe outras palavras para dizer isso. E Deus chama eles, essa galera, e diz: agora eu vou mostrar um negócio para vocês. Eu redimi esses caras. Vocês estão acostumados a me ver aqui, mas eu vou revelar a minha glória através do meu corpo ali na terra. Eu vou colocar neles o meu Espírito. Eles vão ter o meu Espírito. E aí os anjos
seres angelicais, criaturas de Deus, digo, como é que é? Eu vou colocar o meu espírito dentro deles. E eles vão viver com o meu espírito. E vocês vão ver o meu espírito sendo colocado em vasos de barro. E vocês vão ver eles operando, sendo vasos de barro, que não são nada, comparado a criaturas angelicais que vocês são. E vocês vão ver eles em vasos de barro, quando a minha glória desce naquele vaso, a forma como eles vão se manifestar, e vocês vão ver a minha multiforme sabedoria. E os anjos estão no céu olhando para nós assim, dizendo, top! Bora! Estou torcendo por vocês, estou correndo atrás para ver vocês, a manifestação de vocês. Então, quando nós olhamos numa perspectiva do céu para baixo, tem uma galera dizendo assim, quando nós daqui de baixo olhamos para nós mesmos, nós olhamos assim e dizemos, eu acho que ele errou o público. Porque quando nós olhamos para a igreja, nós vemos uma igreja cheia de religiosidade. Nós vemos uma igreja que matou em nome de Deus. Nós vemos uma igreja cheia de pecado, de adultério, de mentira. Nós vemos uma igreja falsa, nós vemos uma igreja hipócrita. Nós vemos uma igreja distante dessa realidade. Quando a gente olha a igreja assim, a gente diz, daqui de baixo, acho que não é bem, na verdade é bem outra coisa, mas não está dando muito certo esse negócio. Um dia eu passei essa experiência, eu era pastor de jovens, e como pastor de jovens, naquela época, bastante tempo atrás, eu tinha uma missão, que era cuidar dos jovens, até que eles crescessem e servissem para alguma coisa. Então eu tinha que entreter eles na igreja, para que eles não se desviassem. Então eles vinham desde os pequenos, chegava adolescente, eu começava a criar um monte de programa, para que eles ficassem na igreja, porque eles tinham que crescer e ficar na igreja até que, se tornando adultos, então, fiz a minha parte, não se desviaram, estão na igreja aí, agora que se virem, né? Agora vão viver qualquer coisa aí, fazer qualquer coisa, mas a minha parte eu fiz, que não é deixar eles sair da igreja. Essa era a minha missão. E aí, lendo um texto, por exemplo, lá de 1 João, quando Deus fala dos jovens, ele diz assim, jovens, eu vos escrevo, porque sois fortes, a palavra de Deus permanece em vocês, e já venceram o maligno. Eu pensei, né? Os meus não. Eu não sei os outros, mas os meus não. Mas na verdade, bem longe disso. Até porque quando se falava de problema na igreja, era nos jovens, sempre nos jovens. Deu B.O., era nos jovens. Onde é que tem pecado? Lá. Tem isso aqui? Lá. Era sempre nos jovens, só estourava lá. Então tu ficava apagando incêndio o tempo todo, cara. Era a tua missão, era apagar incêndio. Calma, respira. Banho gelado, sei lá, qualquer coisa. Mas tu ficava ali tentando ajudar a galera para seguir a onda, entendeu? Deu, passou. Né? E eu disse, Deus, mas... Só que eu achei interessante que Deus acreditava nos jovens. Quando Deus olhava lá de cima, olhava para baixo, ele via jovens fortes, que a palavra de Deus permanecia neles e que venciam o maligno. Eu olhando aqui de baixo, eu olhava assim, dizendo, acho que não. Mas Deus estava acreditando. Eu não acreditava nos meus jovens, mas Deus acreditava nos jovens. E quando eu decidi olhar a partir da perspectiva celestial, quando eu decidi, tá bom Deus, se tu acredita nos jovens, eu preciso encontrar esses caras. E sabe o que aconteceu? Eu comecei a encontrar. Eu comecei a encontrar jovens, eu não estou dizendo 100% deles, mas eu comecei a encontrar dentro dos meus jovens, gente apaixonada por Jesus, com as suas dificuldades, com os seus problemas, com as suas limitações, mas gente que tinha uma chama que queimava aqui dentro e que do seu jeito estava vencendo o maligno, e que a palavra de Deus, pelo menos o que ele conhecia, habitava dentro dele, ele tinha fome e sede. E disso surgiu um movimento, que até hoje nós fazemos, chamado Fazedores da História. Que começamos a mobilizar uma conferência no estado inteiro, mobilizando jovens apaixonados por Jesus. E que eu lembro de um relato de um pastor, que um dia chegaram numa reunião, numa convenção
do Estado, de uma outra denominação, e disseram assim, olha só, nós temos uma nossa conferência do Estado, ela acontece na mesma data que esses caras estão fazendo uma conferência lá em Sapiranga, chamada Fazedores da História. Não quero mais que eles vão para lá, eles têm que vir na nossa conferência e tal, porque não tem por que eles estar lá na outra. E o pastor, presidente da galera, que tinha trazido 4 ônibus. A galera veio no evento, foi transformada, eles voltaram falando em línguas até Pelotas. Ele disse, olha, gurizada, eu não sei, porque eles disseram, não é de Deus esse negócio, não é de Deus. Cara, eu não sei, cara, eu só sei de uma coisa, desde que eles foram para lá, os meus jovens só querem saber de adorar, só querem saber de orar. Eu só vejo eles jejuando, eu só vejo eles buscando ao Senhor. Então, eu não sei se é ou não é de Deus, mas os frutos que eu estou vendo a partir daquilo é de gente apaixonada por Jesus. Quando a gente começou a acreditar, eu estou contando isso para vocês para dizer o seguinte, quando a gente começou a olhar na perspectiva dos céus, como Deus estava vendo as coisas e não como a gente estava vendo as coisas, nós começamos a ver frutos celestiais. Nós começamos a ver Deus mover a partir daquilo que nós passamos a olhar com os olhos dele. Eu não sei se já teve esse tipo de experiência, que você compra um carro, sai feliz da vida, da revenda com o carro, e você sai na rua e começa a olhar e diz, mas nossa, quanto carro dessa marca e desse modelo tem? Né? Foi eu comprar, todo mundo saiu comprando o mesmo carro. Não é que saiu todo mundo comprando, eles estavam lá o tempo todo. Só que a gente não estava olhando para eles, a gente não estava buscando isso, não estava no nosso radar isso, nós não estávamos na expectativa de encontrar isso, e nós estávamos olhando só outras coisas. Então nós somos às vezes uma geração que está com os olhos naquilo que Deus não está fazendo, ao invés de nós olharmos para aquilo que Deus está fazendo, ao invés de nós olharmos para aquilo que Deus está movendo. Às vezes a gente diz assim, nós estamos aqui, sei lá, 400 pessoas, vamos orar por cura, 40 pessoas foram curadas, mas só 40 foram curadas. Não, mas 40 pessoas foram curadas. Eu lembro de um amigo meu que disse assim, Anderson, acho que Deus faz acepção de pessoas, Ele não me ama. Eu digo, por quê? Porque, cara, eu estava no culto, estava enfermo, precisando de cura. Deus curou a pessoa da frente, e Deus curou a pessoa de trás, e não me curou. Eu digo, mano, fica feliz. Pior se ele estivesse curando na outra esquina, ele estaria muito mais longe, ele já está pertinho de ti, segura a tua onda, ele já está na frente, já atrás, não tem mais, vai sobrar é tu, o próximo é tu. Mas a gente tem essa ideia de que, cara, olhar o que Deus não está fazendo. E olhamos as nossas mazelas, as nossas dificuldades. Eu sei que eu já caí nisso. Eu lembro um dia, eu fui chorar a Deus, tive que lidar com uma situação complicada de um pastor amigo meu que caiu em adultério, e eu fui chorar a Deus, dizendo, Deus, não posso mais, eu não aguento mais isso, eu não aguento mais ver uma igreja assim, eu não aguento mais ver a igreja vivendo uma hipocrisia, eu não consigo mais. E eu disse, Senhor, eu tenho vontade de pegar minha família e ir para um sítio, morar longe, e viver o evangelho ali, ter um tempo contigo ali, viver a fé ali, mas pelo menos é nós, estamos juntos ali. E Deus disse, não, Anderson, você é que nem Elias. Tu está chorando na caverna, mas tem 7.000 que não se dobraram, tem mais 7.000 que estão buscando, tem mais uma galera que está vivendo, tem mais um povo que está ansiando por viver a igreja gloriosa, a igreja que é separada pelo Senhor, a igreja, o corpo místico de Jesus, que foi redimido pelo seu sangue e que o Senhor depositou a sua confiança e a missão de eles serem reis e sacerdotes e reinarem sobre a terra, aonde os anjos vão olhar e vão dizer, caramba, mano, olha aquilo ali, velho, é a igreja de Jesus. É o corpo de Jesus. Portanto, meu irmão, quando você vem para cá, você não vem para a igreja. Igreja não é o lugar que você vai, igreja é o que você se torna a partir de conhecer Jesus e na comunhão dos santos. Igreja não é onde você vai. Igreja é o que você se torna quando você conhece a Jesus e quando você entra na comunhão dos santos. Porque é nessa relação que nós fomos forjados. É no encontro com o Cristo que transforma a minha vida e na minha vida derramada sobre o outro. É a minha vida em comunhão com o outro, de mãos dadas com o outro, chorando com o outro. E vocês vão me enjoar de eu falar esse negócio, e eu não me importo, porque eu falo intencionalmente, para você entender esse negócio, para nós entendermos que é isso, nós somos uma comunidade de fé. Portanto, igreja não é o lugar que você vai buscar um produto, igreja não é o lugar que você vem consumir algo, não é. A igreja somos nós, o corpo de Cristo. Muitas das vezes as pessoas dizem, eu vou naquela igreja, por que você vai naquela igreja? Eu vou naquela igreja porque eles têm um bom ministério infantil. Amém, glória a Deus. Eu vou naquela igreja porque eles têm não sei o que é muito bom. Eu vou naquela igreja porque tem, tá bom, a gente precisa oferecer o melhor, nós aqui trabalhamos o máximo para oferecer para você o melhor que nós podemos. Dentro das nossas limitações, estamos dando o nosso máximo, para que você possa de fato receber o melhor que nós podemos dar, porque entendemos que nós precisamos entregar ao outro o melhor que nós temos. Agora, você não pode vir para cá por causa disso. Você não pode estar aqui só porque você é bem atendido.
Você não pode estar aqui porque tem ar-condicionado, você não pode estar aqui porque tem um telão de LED, você não pode estar aqui por causa dessas coisas. Quando você vem porque você vem estar com os teus irmãos, em uma comunidade de fé, você foi redimido pelo sangue do Cordeiro, e você vem entregar junto aqui, colocar sobre a mesa aquilo que o Senhor tem derramado sobre você. E quando eu me refiro aqui, não me refiro necessariamente ao culto de domingo, eu me refiro à sua comunidade de fé. Eu me refiro à relação que você está. Quando Paulo diz, olha só, quando Cristo redimiu a igreja e deu uma missão à igreja, de, através dela, pela igreja, ministrar a todos os seres angelicais, principados e potestades, a multiforme sabedoria de Deus. Quando ele diz isso para a igreja de Éfeso, ele diz assim, por causa disso, eu vou fazer uma oração para vocês. E eu vou orar duas coisas. E ele inicia no capítulo 3 a sua oração, ele diz assim no verso 14, por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Oro para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. A primeira coisa que Paulo ora, ele diz assim, eu oro para que cada um de vocês, já que nós temos a missão de poder, nós somos vasos de barro, nós somos podres, nós não somos nada, nós não temos condições de nada. Se nos deixar sozinho, vai ser essa caca aí que a gente vai olhar e vai ver só esse troço aí, é ruim, vai dar ruim, certo que vai dar ruim. Então Paulo ora, ele diz, eu oro então que você seja fortalecido no seu homem interior, pelo poder do Espírito de Deus. Por quê? Porque é isso que Deus fez, ele derramou sobre nós o Espírito. Então Paulo ora, ele diz assim, eu oro para que você consiga se permitir ser transformado pelo Espírito de Deus no seu homem interior. Não me interessa o teu exterior, não me interessa o que tu está arrotando por aí, não me interessa o que tu está tentando mostrar, o que interessa é o que está aí dentro. É isso que importa. Para nós podermos de fato, os anjos olharem e dizer, caramba mano, que galera impressionante. Para que os anjos olharem, eles só vão conseguir fazer isso, porque eles vão olhar nós, vasos de barro, que somos habitação de Deus em Espírito. Lá no Velho Testamento, em 2 Crônicas, Salomão constrói o templo e dedica ao Senhor, e no dia da dedicação, os sacerdotes vêm, o rei vem, e o Senhor vem e consome o sacrifício, e a glória do Senhor inunda aquele lugar, a ponto de ninguém conseguir entrar no templo. O rei não entrou, os sacerdotes não entraram, o povo de longe via a glória do Senhor. Meu irmão, se Deus encheu um templo feito por mãos de homens com a sua glória, quanto mais Ele encherá de glória aquele a qual Ele redimiu com o seu sangue. Quando Davi ora e diz assim, uma coisa peço ao Senhor e eu buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para aprender no seu templo, contemplar a sua beleza e aprender no seu templo. O que ele está querendo dizer é que o templo representava essa conexão, era dentro do templo onde o céu conectava com a terra, era no templo onde havia essa junção, aonde a glória descia e as pessoas entravam no templo e ali havia era um portal, uma conexão do céu com a terra, era no templo. E Davi diz, Senhor, que eu possa estar ali todo o tempo, que eu possa habitar ali todo o tempo, eu quero estar neste lugar, eu quero estar aonde tu estás. Essa é a oração de Davi. O que Deus fez? Através do sacrifício do Cordeiro, Ele transformou você em templo, Ele transformou você, o seu corpo, o seu espírito em templo de Deus. Então você é o portal, você é o encontro onde o céu encontra a terra. Ele acontece dentro de você, é no seu espírito. E por isso Paulo ora, ele diz, eu oro para que você consiga receber essa transformação no seu homem interior, porque se você receber isso, ele diz, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Se você receber o Espírito de Deus, o poder no seu homem interior, Cristo vai habitar em você. Vai ser o Deus Todo-Poderoso habitando em vasos de barro. E os anjos olhando e ficando maravilhados com o Deus caminhando no meio dos homens, através de seres humaninhos que nem eu e você, limitados, cheios de dificuldades, cheios de capacidade de pecar absurda, com uma tendência à hipocrisia enorme, cheio de orgulho, um coração infestado de inveja, cheio de podridão. E a graça do Senhor vem e vai nos transformando, e os anjos vão olhando e vão dizendo,
Olha Deus, cara. Olha o que o Pai fez naquele ali. Olha como Deus moveu através daquele ali. Porque ele se permitiu viver a vida de Cristo. Augusto Nicodemos, ele diz o seguinte: enquanto você viver a sua vida, você não poderá viver a vida de Deus. Enquanto você seguir vivendo a sua vida, você não poderá viver a vida que Cristo projetou para você viver. Paulo ora a segunda coisa. Nessa mesma oração, ele ora uma segunda coisa. Ele diz assim, na sequência do verso 17, ele diz: e oro para que, estando arraigados, alicerçados ou fundamentados em amor, possais perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, comprimento, altura e profundidade, conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Paulo encerra a oração dizendo assim: sabe quando você vai ser cheio da plenitude de Deus, ou seja, o Deus todo habitando dentro de você? Quando você compreender um negócio chamado amor. Quando você compreender amor, você vai viver a plenitude de Deus. E o que Paulo diz? Eu oro para que vocês estejam arraigados e fundamentados em amor. O que ele está querendo dizer? Que nós estejamos com os nossos pés presos no fundamento, e a raiz, e não é à toa que ele usa o termo arraigado, que a raiz principal da nossa vida seja o amor. E ele não fala disso, que nós venhamos a compreender isso no sentido de, entendi, é o amor. Não, não. Quando ele fala compreender, ele está dizendo assim, que isso venha a habitar em nós, que isso venha a fazer parte de nós. Quando ele diz que vocês compreendam o amor, que vocês possam compreender a profundidade, a altura, a dimensão deste amor, quando ele fala em compreender, ele está falando de nós recebermos isso como parte de quem nós somos. Essa é o significado da palavra compreender. Não é só um entendimento cerebral, é uma experiência. Eu falava nos outros cultos, eu tenho raiva de quem toca instrumento musical, tenho dificuldade com isso aí, porque eu não consigo, aí eu tenho raiva de quem consegue. Mas eu tentei tocar violão e não dá, porque primeiro que tu bota a mão aqui, e aí depois tu tem que tocar com essa aqui, ou eu seguro essa aqui, ou eu toco nessa aqui. Então, se eu fizer aqui, essa aqui não funciona, e se eu fizer aqui, essa aqui já perdeu o timing. Já nem tento tocar bateria com mão e pé, ia ser uma confusão, né? Ia ser pobre de quem está perto. Mas não tem. E aí tu vê os caras tocando guitarra, os caras ficam fica assim, e bota assim. Digo, cara, como é que esse maluco faz isso, cara? Parece que o instrumento é a extensão do braço dele, assim. Ele está de olho fechado e o negócio. Claro que é muito treino, óbvio, né? Eu nem treinando eu conseguiria, mas os caras têm dom, têm habilidade, os caras se debruçam sobre o troço, eles estão em cima daquele instrumento o tempo todo, eles ficam tocando, tu larga o instrumento, ele encaixa no cara. É como se de fato aquele instrumento fosse uma extensão do corpo dele. Ele imagina tudo aquilo, ele está ali, ele sabe exatamente no campo milimétrico que é cada espaço de acorde, ele está ali fazendo aquele negócio todo. Porque ele conseguiu, o cérebro dele já captou todo aquele negócio, aquilo faz parte dele. Talvez mal comparado, mas é isso que Paulo está querendo dizer quando ele fala de que nós viemos a compreender, que aquilo faça parte de nós, que nós não temos que estar procurando qual nota tocar, que nós não temos que estar procurando aonde eu vou apertar, que o amor ele flua de nós, que o amor ele emane de nós, sem nós termos que estar procurando dentro de nós aonde ele está, ou segurando para não ter que agir de forma diferente, que ele flua de nós naturalmente, porque ele faz parte de nós. Nós estamos arraigados e alicerçados em amor. A palavra enraizado, ele está dizendo justamente isso, que a principal raiz nossa seja o amor. O problema é que muitas das vezes a nossa raiz principal não é o amor. E nós estamos enraizados em ambição, e nós nos tornamos pastores. E de repente a nossa igreja é uma igreja que prega o evangelho, mas a raiz principal é a ambição, ou a inveja, ou os ciúmes, ou a ganância, ou tanta outra coisa, que nós começamos a viver a nossa vida a partir de outras raízes, de amargura, de ressentimentos. E nós estamos vivendo a nossa vida. E aí então quando a gente olha a igreja por aqui, o que a gente vê é só esse outro tipo de raiz. Quando a gente olha por aqui, porque o que nós estamos vendo é essa outra raiz que foi crescendo no meio como erva daninha, e que nós passamos a viver enraizados em outras coisas que não seja o amor.
E aí Paulo, ele ora e diz, cara, eu oro para que a raiz principal da vida de vocês seja o amor. Porque se você conseguir compreender isso, se você conseguir agir normal e nas tuas reações, a reação que você tiver é a reação de colocar a mão na nota do amor. Ela vai cair na nota certa. Vai apertar o momento certo do botão, da tecla certa, na hora certa, no tom certo, no ritmo certo, que é do amor. Você vai compreender a profundidade, a dimensão do que Deus construiu, e aí então, você será cheio da plenitude de Deus. Aquilo que Deus sonhou para você vai habitar dentro de você. Então, meu irmão, nessa Páscoa, nesse domingo de Páscoa, eu quero deixar conosco, não é nem com você, é conosco, é comigo e com você. Nós temos uma missão. Nós somos a igreja de Cristo. Nós somos o corpo místico de Jesus, do qual Ele é o cabeça. E Ele não fez tudo isso para nós irmos morar no céu. Só. Quando nós nos reunimos para adorar aqui, é o céu olhando para nós, é os anjos olhando para nós, nós que temos o Espírito de Deus que habita dentro de nós, e nós que fomos transformados por esse Espírito para estender a mão para o outro em amor, e os anjos olhando e dizendo, caramba, mano, que doideira isso aí, velho. Olha a sabedoria de Deus que tem se movido através desses simples, limitados, toscos, mas que são a habitação de Deus em espírito. Então tem uma tarefa para nós, que nós venhamos a nos tornar especialistas em duas coisas. Duas coisas. Em permitir que Deus habite em nós e que sejamos tocados pelo seu poder no nosso homem interior. Que o nosso homem interior seja transformado. Que nós intencionalmente venhamos a clamar ao Senhor, Senhor, toca a minha vida. Eu quero te experimentar do teu poder no meu homem interior. Não é para eu fazer milagres, não é para eu andar em unção, não é disso. Senhor, eu quero ser transformado, o meu homem interior ser transformado por ti, aqui dentro. O resto é consequência, é efeito colateral. Eu quero ser transformado por ti. E a segunda coisa, que nós possamos orar. E eu confesso a você que por muito tempo já me debrucei, tanto na oração do capítulo 1, quanto a oração desse capítulo 3. E ficava repetindo ao Senhor a oração, repetindo a oração de Paulo, dizendo, Senhor, transforma meu homem interior, mas também, Senhor, me enche do teu amor, que eu possa conhecer o teu amor, que eu possa experimentar o teu amor, e que ele me transforme a ponto de a minha raiz principal, a raiz principal da minha vida, o que sustenta a minha vida, seja o amor. Amém? Vamos ficar de pé? Aleluia. Aleluia. Feche teus olhos. E se você pudesse permitir ser tocado, ministrado, transportado, sei lá, pelo Espírito de Deus, mas que você possa compreender aquilo que aconteceu, que é descrito lá em Apocalipse 4 e 5, do Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. E ele ressuscitou e é digno de abrir os selos. Ele é digno. E a esse Cordeiro, Deus buscou pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. E você está aqui. Você faz parte disso. As tuas orações têm sido apresentadas diante dele em taças.
Esse é você, cara. A igreja não é um lugar de ir. A igreja não é um clube a pertencer. A igreja é o que eu me transformo no encontro com Cristo e na comunhão dos santos. Para tocar e influenciar o outro. E ver o Evangelho se expandir por toda a terra. E o Senhor usando a cada um de nós para ver as pessoas ao nosso redor serem transformadas, terem as suas vidas transformadas. Pai, eu oro, Senhor, nessa noite. Eu oro, Pai, sobre nós. Aquilo que Paulo orou sobre os Efésios, pedindo, Senhor, que segundo a riqueza da sua glória, nos conceda que sejamos fortalecidos com poder no nosso homem interior. Que Cristo habite pela fé nos nossos corações. Que, Senhor, que nós estejamos arraigados e alicerçados em amor. Que possamos compreender perfeitamente, não em partes, mas compreender perfeitamente, com todos os santos, qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, de conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejamos cheios de toda a plenitude de Deus. Senhor, toma a tua igreja. Toma, Senhor, a tua igreja nas tuas mãos. Nesse dia, Senhor, neste domingo de Páscoa, que celebramos, Senhor, o nosso Cordeiro Pascal. Abre os nossos olhos. Como igreja, Senhor, possamos ser despertos para aquilo que tu projetaste para nós. Senhor, nós somos um organismo vivo, gerado pelo teu Espírito. E, Senhor, colocado sobre nós a missão de, junto contigo, de mãos dadas contigo, manifestar a tua multiforme sabedoria. Senhor, usa a tua igreja, move na tua igreja, nós te pedimos, em nome de Jesus.